Noite de Natal, noite santa, noite feliz. Nessa noite celebramos a culminância do longo tempo de espera do povo de Israel pela vinda do Messias. É também a culminância da intensa preparação que fizemos durante o Advento. O nascimento de Jesus é ponto de chegada e ponto de partida. A Palavra de Deus, com sua simbologia e personagens da liturgia dessa noite, oferece um itinerário que nos conduz para um sinal único e central do Natal, Jesus Cristo. Encontramos 4 indicadores desse itinerário: o símbolo da luz, o sinal, um recém-nascido deitado numa manjedoura, a voz do anjo aos pastores, a alegria do Evangelho, a boa notícia. A luz é anunciada por Isaías, o profeta do Advento. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, e uma luz brilhou para aqueles que habitavam um país tenebroso. Que povo é este? É o povo de Deus dominado pelo Império Assírio em meados do século VIII. Este povo nutre a esperança luminosa da vinda do Emanuel, Deus conosco, que acabará com a escravidão e a guerra. Seu reinado não será de dominação, mas será um reino de paz firmado nos princípios do direito e da justiça. A grande luz anunciada por Isaías é obra de Deus desde o primeiro dia da criação e se completará na encarnação de Deus, palavra encarnada, luz do mundo. Perguntamo-nos como essa luz ilumina hoje as noites escuras do nosso tempo? O Evangelho de Lucas apresenta um sinal único como boa notícia: um recém-nascido envolto em faixas, deitado numa manjedoura. Todos os textos da liturgia convergem para este sinal, dado como promessa por Isaías e como realização no Evangelho. Esse sinal único não deixa de ser um sinal de contradição. Desde o primeiro Natal até hoje, nós vivemos o desafio de gerar e proteger a vida em meio às contradições de um sistema excludente que domina e planeja matar a vida. A narrativa do nascimento de Jesus em Lucas 2:1-14 inicia falando do grande movimento do povo, dirigindo-se cada qual para sua terra natal, a fim de registrar-se. Não era uma peregrinação livre, mas uma obrigação em submissão ao decreto do recenseamento ordenado pelo imperador Augusto, um instrumento de opressão do povo, pois seu único objetivo era controlar as pessoas que deviam pagar tributo ao Império Romano. José, com Maria, esta em estado final de gravidez, entraram na fila do povo, subindo da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Belém, para se registrar. Hoje entrariam certamente na fila dos refugiados, em busca de um lugar para viver como tantos da Síria e de tantos países, atravessando o mar Mediterrâneo ou sucumbindo dentro dele. Em Belém, se completaram os dias para o parto e Maria deu à luz seu filho unigênito, primogênito. Ela o envolveu em fraldas e colocou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles dentro de casa. Jesus nasce na contramão da história. As circunstâncias do seu nascimento são marcadas pela dominação, pela opressão que geram a desumanização. Realidade de ontem e de hoje. Nas casas iluminadas e cercadas de muros, nos grandes palácios não havia e não há lugar para eles. Por isso Jesus nasce numa manjedoura. Hoje diríamos num galpão, numa estrebaria. Uma voz de um anjo interrompe o silêncio da noite e anuncia a boa notícia aos pastores, que naquela região passavam a noite nos campos, vigiando e cuidando do rebanho durante as vigílias da noite. Essa rotina dos pastores foi interrompida pela aparição do anjo e pela glória de Deus, que os envolveu com sua luz. Ficaram com medo,
E a voz do anjo, único personagem na cena a falar, encoraja os pastores. Não tenham medo. Eis que vos anuncia uma boa nova que será alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas e deitado numa manjedoura. Esta é a chance dos pobres, dos pequenos, que talvez conheciam a profecia de Isaías lembrada pelo anjo. Sem muito tempo de refletir, os pastores são surpreendidos por uma multidão de anjos que entoa: glória a Deus nos céus e paz na terra. A presença e as palavras dos anjos estão aqui, como voltarão na ressurreição de Jesus, para lembrar que estamos diante de um mistério que não podemos entender com nossa pura razão humana. A encarnação de Deus, assumindo a corporeidade humana no ventre de uma mulher, Maria, é um mistério gerado pelo Espírito Santo, que necessita da interpretação divina. Só será compreendida na fé como iniciativa do amor de Deus. Como os pastores, sejamos vigias das noites de nosso tempo, atentos à voz dos anjos. Nosso chamamento é acolher e irradiar a luz de Deus, que interrompe a escuridão das trevas e gera uma esperança inabalável para os pobres, migrantes, excluídos. Natal é tempo de alegria, alegria do Evangelho. Alegria é a culminância do caminho. O anjo diz aos pastores: eis que vos anuncio uma boa nova que será alegria para todo o povo. A alegria do Evangelho, a boa notícia como a boa notícia. Com ela aprendemos a lição do Natal. A glória de Deus não se revela no brilho, mas na força da fragilidade de uma criança, no compromisso com a vida. A glória de Deus torna-se visível lá onde o pobre vive com dignidade humana. A exuberância e a força dessa alegria transparece no Salmo 95. É um canto novo e universal de alegria jubilosa que envolve toda a criação. Alegrem-se os céus, exulte a terra, exulte o oceano, os campos e tudo o que existe neles. Todas as árvores das florestas se alegrem com a presença de Deus que vem para instaurar seu reino de justiça, de verdade, de amor e de paz. E para concluir, lembramos que Natal não é um evento do passado. Natal é hoje, é cada dia. E perguntamos: como celebrar e viver hoje na prática cotidiana o Natal de Jesus? Essa pergunta podemos responder a partir da realidade pessoal, familiar e das comunidades. Natal acontece cada dia como graça de Deus, mas também como colaboração nossa. Sem o sim de Maria, sem a corresponsabilidade de José, a vigilância dos pastores que escutaram a voz do anjo, não haveria o Natal de Jesus. A palavra de Deus inspira e convida a uma nova atitude e prática de fé, em duas dimensões. Primeiro, abrir-nos para Deus. Ele quer nascer em nosso coração e entre nós nas nossas relações. A encarnação de Jesus é iniciativa do amor de Deus, um Deus que é providência. Segundo, acolher Deus no rosto de cada pessoa humana. Jesus encarnado se identifica com a criança, com o pobre, o migrante, o necessitado. Significa despojar-nos de nós mesmas, assumir a realidade concreta dos pobres e pequenos, como Jesus mesmo nos ensina. Esta é a causa do reino de Deus. Natal é nosso compromisso. E quando tudo isso acontecer, não apenas desejamos, mas viveremos um abençoado e feliz Natal. Então podemos unir nossas vozes para cantar a canção universal de alegria e gratidão. Noite feliz. Feliz Natal, amiga, amigo.